um cenário de incertezas no mercado financeiro global e tentativas de ataque à democracia brasileira, muitos podem se deixar levar pelo medo da recessão e instabilidade. Contudo, são diversas as vozes que acreditam na superação dos problemas durante o ano de 2016. Eu tenho observado um certo pessimismo, uma onda de descrédito da população. Nós sabemos que o país vive um momento difícil, mas essa crise atinge todo mundo e, com certeza, muitos locais que vivem hoje um período pior do que o nosso, não há esse desânimo, esse descrédito com o futuro. Eu acho que nós temos é que renovar a nossa confiança. Passamos por momentos difíceis e superamos, né? Nosso potencial de trabalho, com certeza há de superar isso aí. É uma fase que a gente vive hoje e que o pensamento positivo, a expectativa de que a confiança na nossa capacidade de colocar o país no rumo de novo, eu acho que é o que tem que prevalecer nesse momento. Positividade é o que nos move também. Acho que o Brasil já enfrentou outros tipos de crises, né, tantas outras, e a gente conseguiu superar todas. Acho que é da característica do nosso país mesmo. Então a gente tem, é claro, que lutar, né, pautar o que a gente pensa, o que a gente luta e ter paciência, é claro, e aguardar também, porque a conjuntura mundial também não favorece muito e talvez tenha implicado no que nós estamos vivendo hoje. Então a gente não pode pensar só a nível de Brasil, não. Mas eu acho que sim, a gente tem que ter essa paciência, essa luta para poder esperar, porque eu acho que com certeza a gente vai viver um Brasil muito melhor do que está hoje em breve. As perspectivas para 2016 são muitas. É bom lembrar que as crises que têm acontecido, elas são uma constante no sistema capitalista. Não é de hoje que acontecem crises no mundo e no Brasil e não se interromperão de uma forma abrupta. Elas continuarão. Agora, momento de crise é momento de oportunidade. Então, assim como para alguns países essa crise pode ser prejudicial, para outros pode ser algo favorável. Desde que, segundo alguns especialistas, o Brasil rompa com essa lógica neoliberal e comece a buscar no crescimento, investimento em educação, investimento em mais empregos, a diminuição dos juros, o Brasil certamente irá melhorar e seguir um rumo que é o que todos nós desejamos. Apesar dos desafios colocados pela crise econômica mundial, que também atingiu o Brasil, nas ruas de Belo Horizonte podemos perceber que os trabalhadores ainda acreditam em um futuro melhor. O Brasil tem que avançar e continuar avançando, porque hoje em dia essa crise que existe, se o pessoal parar, o pessoal fica sem trabalhar, né? Então é isso que a gente tem que fazer, correr atrás, inventar alguma coisa para ganhar um dinheiro, qualquer coisa, né? É isso aí. O futuro a gente espera melhorar mais, né? Eu tenho esperança, tanto para mim como meus colegas, meus filhos, que nós vamos ter um 2016, pelo menos no segundo semestre com vitória. Então, Frederico, o que devemos esperar para a economia neste ano de 2016? Qual é a sua análise a respeito disso? Denilson, olha, eu diria que até o final de 2015, a economia brasileira mostrava sinais variados de que estava embicando para baixo, né? Ou seja, uma economia em desaceleração, desemprego aumentando, demissões, falta de perspectiva, muita incerteza. Aí, a partir de janeiro, na verdade, a gente começa a ter alguns sinais de que a economia estabilizou e há uma perspectiva de retomada dos negócios ao longo de 2016. E quais que são esses sinais? Bom, o salário mínimo foi reajustado, teve um pequeno aumento real e isso sustenta a economia e dá sinal para as outras negociações coletivas. Os estoques diminuíram, a perspectiva de negócio, a confiança dos empresários aumentou, a balança comercial reagiu. Então, alguns sinais começam a mostrar que a economia vai estabilizar e tem uma perspectiva de crescimento a partir, eu diria, de meados do ano e do final deste ano. Mas talvez o mais importante é que a sociedade começou a ver que a política de contenção de gastos e elevação da taxa de juros leva para o suicídio. Isso foi a razão básica
pela qual o Banco Central não elevou a taxa de juros agora. Quer dizer, a elevação da taxa de juros passou a ser contraproducente. Podia levar à morte do paciente, que é a economia brasileira. Agora, professor Frederico, quais seriam as razões dessa crise, que, embora aqui não se fale muito no Brasil, trata-se de uma crise global, não é isso? Exatamente. Na verdade, o panorama internacional é um panorama de muita incerteza. A Bolsa da China tem tido quedas abruptas. A economia europeia não reage, o Banco Central da União Europeia faz políticas para tentar reaquecer a economia não reage, a economia dos Estados Unidos tem altos e baixos, parece que vai decolar depois, enfim, é um cenário de crise internacional. Isso eleva a incerteza dos empresários e a dificuldade de efetivar investimentos. A queda nos preços de algumas commodities, como o petróleo, por exemplo? O preço das commodities, ela impacta o Brasil, a economia brasileira de modo, enfim, forte, né? A queda do petróleo, a queda do minério de ferro. E no Brasil a gente tem uma especificidade que é a questão política também contaminando a economia. Pois eu ia falar com você sobre isso, Frederico. De que maneira esse cenário político de 2015 impactou o cenário econômico? Impactou de diversas maneiras, Denilson. Por um lado, a Petrobras e a extração de petróleo vinha sendo um grande motor de desenvolvimento da economia brasileira, né? Na medida em que a Petrobras e empresas que forneciam serviços ou que faziam obras para a Petrobras, elas passam a ser atacadas e enfim, passam a ser envolvidas em escândalos, isso reduz o ritmo de crescimento da economia brasileira como um todo, porque a Petrobras puxava o desenvolvimento, a extração de petróleo era o que dava o sinal para o desenvolvimento do Brasil a longo prazo. Além do mais, a própria indefinição política, né, essa disputa pelo poder político no Brasil, também colocava um grau de indefinição muito grande para a economia, fazendo com que os empresários não investissem à espera de uma resolução desse cenário político. Agora, Frederico, diante desse cenário, quais seriam as medidas, na sua avaliação, para superar essa crise? O Brasil vem caminhando nesse sentido, não vem? Como é que você avalia já também a política econômica atual? A gente teve alguns sinais que mostram que o rumo da política econômica foi deslocado mais no sentido dos interesses da classe trabalhadora brasileira, né? A troca do Levi pelo Nelson Barbosa é um desses sinais, a mudança de postura do Banco Central é outro desses sinais, a fragilização do presidente da Câmara, né, Eduardo Cunha, é um sinal de que o cenário político, vamos dizer assim, as posições relativas no cenário político se alteraram em favor da presidenta e da sua coalizão. Então, a gente tem alguns sinais de que também no cenário político e da política econômica, as coisas estão caminhando mais de acordo com o interesse daqueles que querem a reativação do mercado interno e a preservação dos empregos e dos salários da população brasileira. Pois é, Frederico, mas as medidas para superar essa crise, uma delas seria a reativação do mercado interno, voltar a fortalecer o mercado interno? Sem dúvida nenhuma, Denilson, porque o mercado interno é o que dá o ritmo da economia brasileira. A economia brasileira não é uma economia que dependa fundamentalmente das exportações, ainda que tenha um peso sim, mas o centro do motor da economia brasileira é o mercado interno e é o que a gente tem. Do ponto de vista mesmo do capitalismo, é o que o Brasil tem de positivo, é o tamanho do seu mercado consumidor e a potencialidade do seu mercado consumidor, né? Então, um fator que as pessoas não se dão conta muitas vezes, o salário mínimo
tem um impacto muito grande para esse mercado consumidor, porque ele vigora tanto para o mercado de trabalho, ou seja, para os assalariados, né, quanto também para a Seguridade Social, ou seja, quem recebe benefícios da Previdência e da assistência. Então, quando o salário mínimo é reajustado e tem um aumento que, ainda que pequeno, é um aumento, quer dizer, foi reajustado acima da inflação dos 12 meses, isso significa uma sustentação desse mercado consumidor. Frederico, para a gente terminar esse nosso bate-papo, qual a mensagem, qual o recado que você deixaria para os trabalhadores neste ano de 2016, tendo em vista essas perspectivas econômicas? Eu deixaria um alerta da importância da mobilização da classe trabalhadora para, de fato, construir um país mais justo e mais igualitário. Certo. Frederico, muitíssimo obrigado. Obrigado a você, Denilson. Obrigado aos espectadores. A minha opinião, ser educador é dom. É dom. Eu já nasci com esse dom. Eu comecei a lecionar para os meus próprios colegas no 3º ano fundamental. Eu tinha o quê? Eu tinha o quê? 8, 9 anos. Eu comecei a ter esse dom, essa vontade de ensinar, de promover, porque isso é uma arte. Promover o outro é uma arte. Lidar com o ser humano hoje é uma arte, sempre foi. Eu me tornei professora, creio que como resultado de um sonho, né, um sonho de infância. Eu costumo brincar com meus alunos que o meu gosto pela educação veio no meu DNA. Então, é um projeto que eu construí ao longo da minha vida, com muito esforço, dedicação. Então, eu escolhi estar na sala de aula. Hoje é uma das atividades que eu faço que mais me proporciona prazer. O cenário econômico está no centro das atenções dos políticos, empresários e de toda a população brasileira. Mas existem outras áreas importantes que também trazem desafios para o Brasil neste ano. Nesse contexto, especialistas apontam quais são os caminhos para que o país avance em áreas como política, educação, trabalho e meio ambiente. Nossa avaliação é que nos últimos 12, 13 anos temos conseguido grandes mudanças, principalmente na área social. Inclusão de dezenas de milhões de brasileiros em direitos básicos de cidadania, na melhora do emprego, do salário mínimo, dos direitos dos trabalhadores, das políticas sociais, em várias áreas decisivas, como educação, mesmo na saúde, na área da habitação popular e outras áreas. Onde tivemos mais dificuldade de mudar o país é exatamente na agenda democrática. Ela pode ser referida em 4 grandes impasses. O impasse, então, de conseguir elevar e melhorar a qualidade da representação na política brasileira. A cada eleição se gasta mais bilhões de reais e financiado pelas empresas que então distorcem a representação em favor do grande empresariado urbano, rural, dos grandes banqueiros, em detrimento da representação dos trabalhadores, dos pobres, das mulheres, dos negros, dos índios, dos sem terra. O segundo é a grande luta pela democratização da formação da opinião pública no Brasil. Está cada vez mais evidente para os brasileiros que a mídia é controlada pelos oligopólios, pelas grandes empresas de comunicação, todas aferradas a pautas conservadoras e antagonistas aos direitos do povo brasileiro. Então, trata-se de criar o que nós chamamos de uma rede pública democrática de comunicação. O terceiro grande desafio é o combate à corrupção no Estado brasileiro. O quarto grande desafio, enfim, democrático, é o desafio dos direitos humanos. O Brasil, como se sabe, transitou da ditadura para a democracia, preservando os seus aparatos de segurança.
eles foram modernizados no período neoliberal, mas preservando a violência contra o cidadão. Então, não se resolve o problema da violência, da criminalidade que existe hoje no Brasil, através de mais violência, encarceramento massivo e desrespeito cotidiano aos direitos humanos, principalmente dos pobres e dos negros. Então, essas 4 grandes pautas democráticas estão à frente e elas condicionam todo o processo de luta pelos direitos políticos e sociais no Brasil. Nós estávamos extremamente otimistas com aquilo que se passava no campo da política e no campo da economia. Esclareço. No campo da economia, nós tínhamos toda uma legislação em torno do petróleo, seja dos royalties, né, e subsidiariamente dos minérios e do fundo social. Esses 2 aspectos do financiamento, eles dariam o aporte, o subsídio para o aumento da quantidade, isto é, o aumento do acesso de pessoas à escola e também da qualidade, seja pelo salário dos professores, da formação continuada, da formação contínua, da jornada integral, né, e de outras formas de atualização e de aperfeiçoamento e qualificação do corpo docente. Entretanto, naquele momento, o barril de petróleo estava a 120, hoje ele está a 30. Por outro lado, nós estamos vivendo também uma situação política muito complicada, porque determinados aspectos do financiamento ainda exigem uma normatização por meio da Câmara e do Senado. E com este clima político bastante híbrido, bastante difuso e às vezes até bastante duvidoso com o qual nós vivemos, faz com que estes aspectos não entrem na pauta. De um lado, nós nunca tivemos um avanço tão significativo no ordenamento jurídico e, do outro lado, com tantas interrogações, com tantas dúvidas com relação a um dos suportes do Plano Nacional de Educação, que é o financiamento seguro, um financiamento com o qual eu possa contar para dar conta, seja da expansão do acesso, seja da qualificação necessária do corpo docente e uma remuneração salarial que seja digna deste profissional que se empenha tanto em formar novos cidadãos. Empenhados na construção de uma agenda positiva para o Brasil em 2016, representantes das centrais sindicais cobram avanços em relação ao mundo do trabalho. A nossa expectativa é uma expectativa de que o debate sobre a necessidade de industrialização no Brasil, ela ganhe corpo em razão da queda brutal da participação da indústria no produto interno bruto brasileiro. Isso é uma das grandes tarefas dos trabalhadores para uma possibilidade de elevação da economia brasileira com geração de emprego e distribuição de renda no país. A principal luta da CTB nesse ano de 2016 será a busca do reforço da democracia, que ainda se encontra ameaçada, como se nós estivéssemos ainda convivendo com um terceiro turno das eleições presidenciais. Além do reforço da democracia, a nossa luta é para que essa política econômica ela altere substancialmente, principalmente relacionado à necessidade de queda das taxas básicas de juros, porque os juros atuais inviabilizam o investimento na produção e, inviabilizando o investimento na produção, inviabiliza a geração de emprego e renda no Brasil. Essa agenda progressista significa uma nova política econômica que favoreça o desenvolvimento do país,
que nós tenhamos crescimento e crescimento com qualidade de empregos e não a dinâmica que nós estamos submetidos a ela desde 2015 com a política encaminhada pelo ex-ministro da Fazenda, o Levi. Significa nós retomarmos reformas estruturais que são essenciais para a sociedade brasileira, reforma agrária, a democratização dos meios de comunicação, uma reforma tributária, é a classe trabalhadora que proporcionalmente paga mais impostos no nosso país, e significa a defesa da democracia. Na área do meio ambiente, os movimentos exigem mudanças no modelo de desenvolvimento. Nesse momento está no cerne da questão que finalmente parece que os governos estão percebendo a gravidade da questão do planeta Terra com o aquecimento global. Então, pela primeira vez se vê num encontro de todos os países que se tomou decisões que, embora não sejam aquelas que a gente esperaria, num sentido mais concreto de ações, né, mais viáveis para resolver a crise climática e o aquecimento global, pelo menos sinalizam que eles estão querendo realmente enfrentar isso de uma forma mais coerente. Então, quando eles se propuseram e assinaram um acordo de que fazer tudo para que a temperatura no planeta Terra não aumente mais do que 2 graus, isso é uma coisa positiva. Mas isso é um grande desafio, porque ao mesmo tempo a gente vê que decisões ambientais e sociais relacionadas com uma economia baseada em certos valores que vão na contramão de ter essa redução do aquecimento global, isso é um grande desafio a gente observar esse ano como é que os governos vão lidar com esse contraponto, né? Porque essa decisão vai envolver uma mudança radical no nosso modelo econômico no planeta Terra. A questão da água está se tornando cada vez mais grave, então mesmo que algumas vezes ainda é trazido como uma coisa pontual, é um momento, é a escassez de água, depois vai melhorar, isso não é verdade. Nós vamos estar cada vez diante de situações de colapso no abastecimento hídrico, porque isso inclusive é consequência do aquecimento global, porque cada vez nós vamos ter chuvas mais esparsas, não uma condição regular como veio sendo ao longo das centenas de anos, vai ter concentração de chuvas de repente numa determinada área e outras regiões sem chover, e isso vai causar ao mesmo tempo numa determinada área enchentes terríveis que também matam, causam danos, impactos, e em outras áreas secas terríveis com problemas de acesso à água. Os impactos da tragédia de Mariana, que não foi um acidente, no nosso entendimento foi um crime que tinha sido previsto, que tinha sido sinalizado e que não foi evitado. No nosso entendimento, por exemplo, na bacia do Rio Doce, teria que ser suspensa qualquer nova outorga de água para empreendimentos que impactem ou consomem muita água, para garantir que aqueles lugares que ainda fornecem água para o Rio Doce continuem fazendo essa água chegar. E isso nós não estamos vendo. Não está havendo nenhuma política coerente com a gravidade da situação, pensando na sustentabilidade da bacia do Rio Doce, para que ela se recupere ao longo do tempo e, no momento, garanta o abastecimento de água. E isso é um desafio para 2016. Ao luto, responder com luta, armada talvez, mas não agora, que a terra inchada já não suporta, o visco de tanto sangue, quase lama, que invadem França e Mariana. As barreiras fechadas, é de barro a fronteira, é de medo o berro, o sistema desterra, transforma o homem em fera. No peito de mais um jovem, em Bagdá, em BH, no centro do Ceará, mais uma chacina, que não sara, é a chaga viva de Charles de Gaulle. Uma nação chamada exército, um deputado esperto, um problema congênito, gastar menos em educação do que em gás lacrimogênito. Se a barbárie predomina, por um minuto fechar os olhos, desvendadas as pistas por secundaristas, aprender a lição. Resistência é escola, resistência é escolha. Campo em disputa, é resolver o luto com luta. Porque os direitos são humanos e a direita não.
Acabaram com a água, mas não vão acabar com a educação.